na Rússia eles apelavam que alguém fez um trabalho de magia contra a Rússia. Então era sempre assim. Muitos quiseram introduzir o budismo e misturar com a ortodoxia. Então, esse mundo da igreja ortodoxa é muito compatível com a gnose, é muito compatível com o milenarismo, com o messianismo. E essa igreja ortodoxa ela é extremamente perigosa e dialética. A Rússia sempre foi um sonho dialético. Muito comentarista diz que a Rússia é a dialética em forma de nação. A igreja ortodoxa, nessa visão, é bem dialética. Ela parece a igreja católica e não é. Ela, olhando assim, a grosso modo, para quem não entende, parece se for numa missa ortodoxa, parece igualzinha à missa católica. Então eles parecem, mas não são. A Rússia ao mesmo tempo Oriente e Ocidente. A Rússia ao mesmo tempo tem o milenarismo e tem a utopia. Então tudo na Rússia caminha para a dialética. A Rússia é a espécie do sonho hegeliano da dialética. Komiakov, Aksakov, Kireevsky, eles sempre procuraram harmonizar a gnose com a igreja ortodoxa. Sempre foi assim. E cá entre nós foi um casamento bem perfeito. Então, querem compreender o momento eslavófilo, basta estudar a gnose. É aquilo ali aquilo ali em forma russa. Agora, esse misticismo russo, a personalidade do russo colabora, né? Colabora muito. Muito fechado, longos invernos, depressão. E diz que ele em regiões ali da Sibéria ficam 3 meses trancado dentro de casa. Às vezes com a visita das staras, às vezes sem poder sair, então com muito alcoolismo. Então o russo sempre foi muito místico, né, nessa visão. Aí vemos o Soloviev, que talvez seja do movimento eslavófilo figura mais famosa, o Soloviev. Soloviev teve um momento de glória agora em 2007, na época quando o Bento XVI era Papa. O cara de Albife de Bolonha fez um retiro para o Papa Bento XVI em 2006 ou 2007, agora não lembro, na qual ele trata de um livro do Soloviev, um livro tratando sobre o anticristo. Quer dizer, então nós temos um cardeal da Igreja Católica pegando para o Papa de um autor adepto do movimento eslavófilo, Soloviev. E eu disse que o Papa ficou muito interessado nessa visão do anticristo do Soloviev. Quer dizer que o anticristo ia ser ecumênico, ecológico, pacifista e humanista, né? Segundo a visão do Soloviev. Agora, essa visão do Soloviev também está com a força total por causa do mundo hoje. O Soloviev era obcecado pela tricile. Tricile significa 3 forças em russo. Esse tricile significa que a história é resumida em 3 forças: o Islã, o Ocidente e a Rússia. Então o Islã seria a tese, excessivamente místico, e o Islã também atrapalhou muito a vida ali da Rússia. Então, na visão histórica russa, sempre eles viram o Islã como um inimigo excessivamente místico, e queria destruir toda a obra da Rússia. E depois, o Ocidente, incluído Roma junto, é visto como fruto do iluminismo perdida pelo racionalismo exagerado. E a Rússia, então, ia fazer a síntese entre o Oriente muito místico e o Ocidente extremamente racionalista. A única diferença desse pensamento para o resto do movimento eslavófilo, e aí que o Soloviev vai brigar com eles, aí que ele fez uma coisa boa na vida, foi que ele defendia o Papa. Ele dizia que quando a Rússia fosse... Eles tinham certeza que a Rússia ia dominar o mundo e resolver todos os problemas. Quando a Rússia fosse, então para valer encarnar a terceira Roma, ela ia ter que fazer uma aliança com a primeira Roma. Enquanto o Aksakov, depois o Soloviev brigou com o Aksakov, o Aksakov tinha o horror dessa visão, e o Soloviev defendeu isso. Defendeu que tinha que fazer um acordo com a Rússia, um acordo ecumênico com a Rússia. É lógico que ele tinha uma visão errada da Rússia. Ele dizia que a separação da Rússia e da Igreja Ortodoxa era de fato e não era de direito. É um absurdo, né? Na realidade, o que ele queria era fazer uma união ecumênica entre a Igreja Ortodoxa Russa e Roma. E essa união ecumênica ia salvar a humanidade, e o líder no Estado ia ser, obviamente, o czar, né? Ia ser um governante russo. O Soloviev, depois, no finalzinho da vida, ele ficou tão adepto dessa ideia que ele fomentou a volta do catolicismo na Rússia. Aí, quando ele morreu, discípulos dele reviveram o catolicismo na Rússia. Um bispo se converteu
trouxeram padres, ordenaram padres na Rússia. O Papa aceitou, na época era o Papa São Pio X aceitou a conversão desse movimento russo. Foi feito um rito bizantino, oriental, russo, católico. E fizeram procissão em São Petersburgo. Pesava ainda uma proibição com o catolicismo, que podia levar à morte. Uma proibição que tinha uns 400 anos essa proibição. Nicolau II suspendeu a proibição em 1905, e aí os russos tiveram liberdade de culto católica na Rússia. Aí teve um revigoramento católico em São Petersburgo, Moscou e na Ucrânia. Isso aí foi interrompido com a Revolução Russa. Teve um trabalho missionário? Teve. Acho que São Pio X me enviou lá, gente. Teve, e até hoje a Rússia ainda tem pouco. A Ucrânia tem bastante católico, a Rússia tem pouco. Mas lá ainda tem um rito bizantino, o russo herdeiro desse trabalho aí, do herdeiro do Soloviev, trabalho de São Pio X também. Infelizmente, quando começou a crescer, veio a Revolução Russa. Tem fotos lá nas festas marianas, os católicos em procissão em São Petersburgo. Bem interessante esse revigoramento. Isso aí então se deve bastante a Soloviev. Depois de Soloviev, o que é mais famoso é o Bulgakov. Esse sim teve uma influência nefasta no Concílio Vaticano II, por causa da visão da kenosis. Tem um trabalho do professor Orlando que explica bem sobre a kenose. Eu não vou me alongar muito. A kenose significa esvaziamento. Tem um trecho difícil de entender lá no Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no São Mateus. Agora eu não sei onde é que está, se está no Atos dos Apóstolos ou no Evangelho de São Mateus. Falando da kenose. Kenose, termo grego, um tal esvaziamento. Só que esse esvaziamento é um termo caro para a cabala e para a gnose. Então, no processo de criação do mundo, Deus se esvaziou dele mesmo, criando o mundo. E isso teria sido feito na Igreja Católica também, e Cristo também teria sido isso. Quer dizer, essa visão é absurda. Só que essa visão da kenose influenciou, o Hegel também era adepto da visão da kenose também. Então, o Bulgakov ele não criou essa visão, ele divulgou essa visão. O pensamento do Bulgakov influenciou von Balthasar e Piero Corda, e essas ideias foram discutidas no Concílio Vaticano II. Né? Aliás, muito desse ecumenismo no Concílio Vaticano II tem uma influência aí da Igreja Ortodoxa. Assim. Já no século XIX, no Concílio Vaticano I, teve um membro da Igreja Ortodoxa, não me lembro quem, que não era da Rússia, era da antiga Iugoslávia, que foi contra a infalibilidade papal, defendendo o ecumenismo lá com a reunião das igrejas sobre o manto ecumênico. Então nós vemos o Concílio Vaticano II, que obviamente não tinha influência totalmente russa, né? A maior influência lá do pensamento do Concílio Vaticano II foi da Alemanha, né? Tanto é que tem aquele livro, o Reino se lança no Tibre, né? Mas nós temos aí duas coisinhas. E agora de novo, né? De novo. Agora de novo o Reino se lança no Tibre. Igualzinho. Mas tem dois dedos aí bem russos aí no Concílio Vaticano II. O primeiro é a não condenação do comunismo no Concílio Vaticano II. E o segundo é essa kenosis e esse ecumenismo meio místico aí, que tem uma influência do Bulgakov aí nessa história. Então nós temos que o Concílio Vaticano II, algumas teses aí russas, milenaristas e utópicas, circularam por lá. Bom, nós falamos agora do movimento eslavófilo, agora eu tinha falado agora há pouco que a Rússia era a dialética por excelência.